E eu gostei da possibilidade de trabalhar com a natureza, né? A possibilidade de trabalhar com algo que não fosse, com perdão, apenas um trabalho, mas sim que eu pudesse estar fazendo algo que eu me sentisse útil de alguma forma. Fui com um amigo do meu pai, né, um compadre dele que hoje é falecido. Ele viajava de caminhão e quando eu tinha 12, 13 anos me convidou para ir para o Chile numa viagem com ele. Então fui para lá, para o Chile. Ah, não, essa já conta. Já conta, né? A gente já conheceu bastante, vários dias viajando. Eu comecei a fazer um trajeto de Frederico para Ijuí pegando carona. E eu vi que era possível, porque muitos alunos faziam isso, então era possível. Outro dia eu queria ir para casa da minha avó em Três Passos, tentei carona, deu certo também. Queria fazer uma outra coisa, a carona funcionava. Aí eu vi que eu poderia viajar. Comecei a fazer uns mochilões aqui pelo Rio Grande do Sul, no final de semana, numas férias, né? E daí eu fiz um mochilão para o Uruguai e numa confraternização eu fiz umas mágicas de baralho. Coisa muito básica que eu fazia para os meus primos em reunião de família. E o pessoal disse assim, olha, a gente vai ter uma apresentação para criança aqui no final de semana e seria legal ter umas mágicas. Você quer ficar até o final de semana? Aí eu, já tava com a viagem organizada. Falei, vou ficar até o fim de semana. Enfim, fiquei 6 meses nesse centro. Olá, seja bem-vindo, bem-vinda. Estamos começando mais um Encontro Casual. Mas antes de eu apresentar aqui o nosso convidado, eu vou pedir para você compartilhar esse vídeo, se inscrever em nosso canal e fazer todo aquele ritual necessário para levar mais longe as histórias que a gente vai contar aqui, como a dele, que é biólogo, engenheiro ambiental, está no Projeto Tamar e de Três Passos ganhou o mundo. Eu vou conversar agora com o Landes Vinícius Petersen. Tudo bem, Landes? Tudo bem, Douglas. Bem, obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui. Pois é, vamos voltar lá para Três Passos. Eu não sei se você chegou a passar a infância em Três Passos, já veio para Ijuí aqui cedo. Como é que era o Landes em Três Passos? E se... Eu sempre pergunto isso aqui no início do programa, se já dava lampejos do que iria fazer aí como profissão na infância. Boa. Eu nasci de fato em Três Passos, né? Passei a infância, todo o ensino fundamental, né? Em Três Passos. Em Três Passos, cresci lá. Criança de escola pública, né? Brincava muito, ia muito pro mato, minha avó da zona rural, então sempre gostei muito de estar com a natureza. Já tinha esse contato também. Mas nunca pensar, assim, não era algo que naquela época eu pensava, um dia eu vou trabalhar com conservação, né? Era algo bem distante, na verdade, eu imagino. E quando eu terminei o ensino fundamental, meus pais vieram morar para Ijuí, mas eu fui para um colégio agrícola, lá em Frederico Westphalen, né? Um colégio interno, passei um tempo lá. Nunca pensei que iria trabalhar como técnico agrícola, tanto que eu não terminei, ou não concluí o ensino médio, vim terminar aqui no Ruizão, em Juí. Então eu vim para cá já nessa adolescência para a juventude de ensino médio. E aí passei aqui o tempo em Juí, trabalhei aqui também, e depois fui fazer faculdade então, de engenharia ambiental. Por que engenharia ambiental? Aí veio a pergunta, né? Não é uma área assim tão conhecida, enfim, que contato você teve com essa área para escolher essa profissão, essa graduação? Sabe que, sinceramente falando, foi quase que de última hora. Eu, por muito tempo, eu pensei em fazer história, sempre gostei muito de história, e era uma das minhas ideias. E quando eu fui fazer o PEIS da Federal de Santa Maria, né? Não sei se esse programa ainda existe hoje. Era um programa seletivo. Acredito que sim, mas não tenho certeza. Fazia-se uma prova no final do primeiro ano do ensino médio, do segundo e do terceiro, e você poderia buscar uma vaga sem precisar fazer o vestibular. Sim. E quando eu estava vendo as opções que eu tinha no PEIS, eu ia engenharia ambiental. E aí eu fui buscar saber um pouco mais o que era, né? E eu gostei da possibilidade de trabalhar com a natureza, né? A possibilidade de trabalhar com algo que não fosse, com perdão, apenas um trabalho, mas sim que eu pudesse estar fazendo algo que eu me sentisse útil de alguma forma. E a natureza é algo bastante necessário da gente estar atuando, né? Então eu fui para engenharia ambiental e a engenharia ambiental ela é um leque,
de opções, principalmente para recuperação de uma área degradada, para tratamento de efluente, para um monte de coisas, digamos assim, de recuperação, né? E pouco se faz no prévio, a conservação antes, assim. A engenharia ambiental atua também assim, mas é algo que, quando eu fui para o mercado de trabalho, eu trabalhava muito com impacto, né? Trabalhei bastante tempo também com usina hidrelétrica, e você vê as coisas acontecendo. E o Projeto Tamar, quando ele surgiu como uma opção de estar trabalhando e estar fazendo algo que eu via um propósito diferente, né? A gente coloca energia num trabalho por vezes e vê talvez a tua empresa vender mais, enriquecer. E eu coloco também energia num trabalho e eu vejo que o filhote da tartaruga nasceu, né? Que a mãe voltou para desovar, que a tartaruga se recuperou da rede e está indo para o mar. Que uma espécie saiu de extinção. Que uma espécie saiu da extinção, exatamente. Então, acabou que a engenharia foi a porta de entrada, mas depois eu acabei escapando um pouco dela. Eu fiquei mais no ambiental e menos no engenheiro. Falando em escapar, né? O Landes é filho de nossos parceiros, inclusive aqui da Literatos Choques. Te passou pela cabeça ficar aqui? Já tinha a livraria, né? Quando você escolhe Já. a engenharia ambiental. E seguir o negócio da família, enfim, né? Esse universo da leitura, da livraria, da cafeteria. É algo que eu gosto muito, né? Eu gosto bastante de leitura, eu gosto muito de livros, mas é o negócio dos meus pais, né? Então eu acho que tem tanta coisa e modéstias um pouco à parte. Eu acho que eu tenho um potencial que sempre me instigou a buscar mais, né? Então o estudo, sair, conhecer o mundo, né? Sempre foi uma primeira opção. E aí eu vou dizer, uma primeira opção porque eu não descarto um dia estar de volta em Juí, passar por aqui, é uma cidade que eu gosto muito, sempre estou aqui todos os anos, não só vendo família, mas amigos também, né? E então, hoje, morando na Bahia, trabalhando com tartaruga, tenho essa opção ainda de escolha, né? Algo que me faz muito feliz. E os livros, a cafeteria, fica para os pais, né? Tem um tempo aí. Tem bastante tempo. Então não é algo que hoje me toma o tempo de pensamento, né? Não, gosto de visitar, venho tomar o meu café, experimento o que tem de novo no cardápio, dou o meu pitaco, não, esse tá bom. Pode seguir aí que esse aí tá bom. Exato, e fica por aí. Vou falando em viajar, Landes, logo você ganha o mundo, né? Já na graduação você tem a primeira experiência no exterior, não sei se foi a primeira, mas vai para Portugal, né? Fui para Portugal no intercâmbio. Minha primeira experiência, na verdade, eu desde pequeno sempre gostei muito de viajar. Então, minha primeira experiência para o exterior foi quando eu era muito novo, tirando viagem da Argentina, que é no lado de Três Passos. Não sei se conta, essa aí não sei se conta. Só passou pro lado de lado. Só foi, voltou. Fui com um amigo do meu pai, né, um compadre dele, que hoje é falecido. Ele viajava de caminhão e quando eu tinha 12, 13 anos me convidou para ir para o Chile, numa viagem com ele. Então, fui para lá, para o Chile. Essa já conta. Já conta, né? A gente já conheceu bastante, vários dias viajando. Quando eu fui pro colégio agrícola, eu comecei a fazer um trajeto de Frederico para ir pegando carona. E eu vi que era possível, porque muitos alunos faziam isso, então era possível. Outro dia eu queria ir para casa da minha avó em Três Passos, tentei carona, deu certo também. Queria fazer uma outra coisa, a carona funcionava. Aí eu vi que eu poderia viajar. Comecei a fazer uns mochilões aqui pelo Rio Grande do Sul, no final de semana, numas férias, né? E daí eu fiz um mochilão pro Uruguai, né? Sozinho, de novo. Pro Uruguai eu perguntei fora do ar isso, gente, por isso que eu tô... A maioria das viagens que eu fiz foi sozinho, né? Esse do Uruguai foi com um amigo meu, né? Yuri, que hoje é secretário do meio ambiente aqui de Juí. Yuri, sim. Exato. Viajou comigo. Viajamos juntos, na verdade, né? E... em Portugal, eu fui fazer um intercâmbio, né, na Universidade do Algarve, estudei lá a parte da engenharia ambiental e também dei uma viajada pela Europa, naturalmente, né? Então, Espanha, França, Bélgica, Holanda, Inglaterra foram países que eu passei viajando,
né? E depois, quando eu terminei a graduação, eu fiz um outro mochilão, de mais vivência pela América do Sul também, né? Então morei um tempo na Colômbia, passei por Equador, Peru, os esse aí a gente vai explorar mais no segundo bloco, mas ainda queria que você falasse dessa experiência na Europa. Chegou a pensar, porque muita gente vai para a Europa e não, quero constituir minha vida aqui, né? E você que já mostra só nesse comecinho de entrevista aqui que tem esse espírito mais desbravador, chegou a pensar em ficar por lá, constituir alguma experiência profissional em Portugal ou na Europa de uma forma geral? Na verdade não, Douglas, porque eu não fui para lá, eu fui com um tempo pré-determinado, um intercâmbio universitário que eu iria, voltaria, tinha que concluir isso tudo, né? E novamente, não descarto que em algum momento aconteça, né? Pode ser que volte as oportunidades, sim. Eu ia dizer a vontade, mas a vontade de viajar a gente sempre tem, né? Quem gosta. Exato. Mas se em algum momento aparecer uma oportunidade interessante, ou enfim, a vida me soprar para esses rumos, pode ser que aconteça. Mas eu gosto bastante de morar no Brasil, vou te ser bem sincero. Não é algo que, mesmo que meu pensamento de hoje, né, de julho de 2025, mesmo que eu fosse para algum outro país, Europa ou qualquer outro, eu imagino que seria por um tempo. Não para morar. Poderia ser até alguns anos, mas em algum momento eu acho que eu voltaria. É o Brasil aqui a casa. Sabe, são muitas coisas que envolvem sentimento, família, amigos, que hoje a gente tem facilidade com internet, com comunicação, mas não é um abraço, né? Não é, então... Aquele distanciamento que existe no europeu é real, não é algo... É diferente. A gente... Na América do Sul, como todo, a gente é muito mais caloroso, muito mais efusivo com os outros, né? E o Brasil, como um todo, é um país que trata bem as pessoas entre a gente e também quem vem de fora. Eu não vou dizer que o pessoal da Europa é, de fato, mais frio, mas é uma outra cultura, assim, né? Então... E a própria questão de estar longe de família, hoje eu tô, né? Eu moro na Bahia, sim. Mas é muito mais fácil eu da Bahia vir para cá do que do outro lado aqui, do oceano. Né? Exatamente. Então, talvez um dia, não descarto, mas hoje não é um plano. Hoje não é um plano. O que é um plano, Landes, é a parte musical que você tem que escolher 2 músicas agora para iniciar a programação aqui do Encontro Casual, a parte musical. O que a gente ouve, as 2 primeiras? Vamos começar então com E Vamos à Luta, do Gonzaguinha. Bom, olha só. E Por Quem os Sinos Dobram, do Raul Seixas. Muito bem, são as 2. A música é presente lá no Tamar ou não? No cotidiano? Dá tempo de ouvir uma musiquinha? No meu fone pelo menos toca, né? Depois a gente põe uma música de tartaruga também. Eu vou te perguntar se as tartarugas gostam. São as 2 primeiras do nosso convidado aqui do Encontro Casual. A gente volta daqui a pouquinho com mais bate-papo por aqui. Vamos seguindo o Encontro Casual, que hoje recebe o biólogo e engenheiro ambiental Landes Vinícius Petersen. Você estava falando, Landes, do mochilão pela América do Sul e dessa diferença que tem, é nítido entre o sul-americano e o europeu, né? Sentiu isso durante essa experiência e como é que foi? Quanto tempo? Conta pra gente um pouco mais detalha mais essa viagem. Boa. Vamos... Essa viagem especial, ela foi um presente de formatura que eu me dei, né? Quando eu tava para me formar na engenharia ambiental, na verdade eu organizei uma viagem inicialmente que seria de bicicleta até o Salar do Uyuni, na Bolívia. E aí, por alguns motivos, eu acabei mudando e eu optei por ir até a Colômbia de avião e fazer um mochilão retornando para o Rio Grande do Sul por terra. Então eu iria passar pela Colômbia, pelo Equador, Bolívia, Peru. Vem descendo. E descendo, né? Geograficamente falando. Geograficamente falando. E aí resolvi ir para a Colômbia, então fui. E acabou que, em vez de ser um mochilão só de ida,
eu fiquei morando um tempo na Colômbia, né? E isso aconteceu porque eu estava viajando, ficando na casa de outras pessoas, né, por uma plataforma chamada Couchsurfing, né? A gente pode hospedar pessoas na nossa casa e ficar na casa de outras pessoas. E através dessa plataforma eu cheguei num centro cultural que estava inaugurando. E o pessoal me falou, a gente está fazendo a inauguração do centro, precisa uma mão aqui em algumas coisas, você ajuda a gente e fica aqui um tempo. Uma semana eu iria ficar lá, numa cidade chamada Vila de Leyva, uma cidade muito pequena na Colômbia e que fica a 2.400 metros de altitude e tem muitos fósseis marinhos, né? O que é um dos indicativos que as cordilheiras subiram, né? Sim. Ou que o dilúvio foi até lá, encheu. Mas as cordilheiras subiram. E tem muitos fósseis, tantos que as pessoas usam para botar na parede de casa como decoração, como se fosse azulejo, é uma doideira. Enfim, cheguei nessa cidade, participei desse centro cultural aí um tempo e numa confraternização eu fiz umas mágicas de baralho. Coisa muito básica que eu fazia para os meus primos em reunião de família. E o pessoal disse assim, olha, a gente vai ter uma apresentação para criança aqui no final de semana e seria legal ter umas mágicas. Você quer ficar até o final de semana? Aí eu, já tava com a viagem organizada. Falei, vou ficar até o fim de semana. Enfim, fiquei 6 meses nesse centro. Virei o mágico do centro cultural. Teve que inventar uns truques novos. Ou foi pro YouTube, né? Aprendi alguma coisa. E aí passei esse tempo lá, né? Interessante em vários sentidos, própria questão de línguas, né? Porque uma vez, numa viagem do Uruguai, pegando carona, a esposa da família que me deu carona me disse assim, eu tentando um portunhol, né, e ela me disse, hablas muy bien espanhol, eu jamais poderia falar português, como você habla espanhol? E eu acreditei, eu falei, eu falo espanhol, se ela tá me dizendo que eu falo. E aí quando eu fui pra Colômbia, eu cheguei na costa da Colômbia, que é um sotaque que é uma piada dentro da Colômbia, porque para tu entender tem que prestar atenção, eles vão falando muito rápido, enrolando. Mas como a Argentina me disse que eu falava espanhol, eu fui seguro. E aí eu não entendia nada. Cheguei perdido, as pessoas falavam, cara, mas eu não falava espanhol, ela tinha me dito. Eu só falava, eu não tava a entender que é o problema. Então, como passei um tempo morando lá, naturalmente desenvolve questão de língua. E imagino que também explorou outros lugares da Colômbia ali. Sim. Eu acabei cruzando toda a Colômbia, né? Fiz a parte do litoral, desci... De mochilão. Pegando carona, né? Um outro trecho fazendo de ônibus. No centro, eu aprendi a fazer malabares. E aí foi um outro negócio que eu juntei com a carona, juntei com o mochilão. E assim... Eu saí para viajar, né? Eu organizei essa viagem com um dinheiro em caixa. Mas fazer a viagem se pagar, e até porque eu fiquei muito mais tempo do que eu pretendia, era importante também. Então, a partir do centro que eu fui descendo, todo o restante de Colômbia, conhecendo o país, eu fui muito fazendo malabares. Né? Malabares no sinal, como a gente vê aqui em Juiz de vez em quando. E isso aprendeu alguém ali ou foi uma ideia sua? Vou aprender aqui para... Nesse centro cultural tinha essa parte circense. Então tinha um colega meu que fazia. Tô eu aqui, dá uma pausa na mágica, vamos treinar um pouco. Eu te ensino a esconder umas cartas aqui. Exato, cada um compartilha o que sabe. E a partir daí, então, eu tive um tempo viajando muito assim, fazendo pulseira, outras coisas. E quando eu tava... Vou abrir um parênteses, né? Antes de eu sair viajar, um amigo meu da engenharia ambiental me falou assim, vamos se inscrever para fazer um estágio no Projeto Tamar? Falei, cara, faço engenharia ambiental, sabe, numa faculdade que nem é do litoral, assim, eu não tenho nada de conhecimento técnico de tartaruga, de mar, mas vou me inscrever. Não tenho nada a perder, né? Me inscrevi, me responderam que eu não havia sido selecionado e que meu currículo ia ficar lá para futuras chamadas. Ok, né? Era isso. Eu falei, vai ficar assim, vamos chamar, claro que vão. Então, quando eu estava na Colômbia, eu estava saindo já da Colômbia, eu recebi um e-mail, né, perguntando se eu tinha interesse ainda de fazer um estágio no Projeto Tamar.
Então a viagem que eu iria vir até o Rio Grande do Sul, eu acabei tendo que dar uma encurtada nela. Então conheci toda a parte de Colômbia, né? Conheci o Equador todo, conheci boa parte do Peru, e aí de Lima eu acabei pegando um avião e voltando para o Brasil, né? Para ir ter uma experiência com tartaruga. E o restante da viagem, que era para ser do Peru até o Rio Grande do Sul, tá aí na manga para ser feita em algum momento. Vai acontecer, ela só tá pausada. Exato. Agora, essa experiência é muito mais do que uma experiência de profissional, é uma experiência de vivência humana, enfim. Como é que foi pra ti? Dá pra dizer que foi transformador, Landes, ou é um exagero aqui? Eu tô só de ouvir, me parece que foi transformador. Não, sem dúvidas, né, Douglas? Porque a gente fazendo uma... Primeiramente, quando você vai para uma viagem sozinho, quando você vai ter uma experiência sozinho, ela já te põe em vários desafios, né? Seja com recurso, seja sem recurso, porque é você por você, né? Então, é desafiador porque você precisa se superar. E quando você está fazendo uma viagem como eu estava fazendo, né, num mochilão, tentando fazer o dia se pagar, né, então você faz ali um tempo de malabares para ter um dinheiro de uma pousada, de um hotel, do alimento que você vai comer, né, e você vê também muita solidariedade, muita gente te chama para casa, né, te ajuda, e quando você vê essa solidariedade, tu tem uma noção, uma outra visão da sociedade, né? Que às vezes a gente esquece um pouco que tem um monte de gente boa ainda por aí, sabe? Porque também tem gente ruim. E às vezes se destacam, chamam a atenção, a gente vê a barbárie, né? Mas tem uma galera do bem também, né? Então quando a gente tá, eu vou dizer assim, vivendo da rua, né, usar essa expressão, essa solidariedade ela te é muito mais nítida, né? Ela é muito... Mais que a parte ruim? Mais que... com certeza. Eu de todas essas experiências que eu tive, eu só trago, assim, coisas positivas. Não passou um perrengue daqueles, assim, de ficar com medo? Vários. Perrengue, sim, vou me explicar melhor. Desses de sentir medo, temer pela vida, ver alguma violência mais forte... Porque é um mundo também mais real ali, né? Sim. Sem atenuantes. Eu vou te falar que, de certa maneira, eu tive bastante sorte, eu acho, né? E nunca presenciei nada assim que me deixasse em dúvida, por exemplo. Eu acho que eu não vou continuar viajando desse jeito porque é muito arriscado, né? Um amigo meu, ele passou 2 anos viajando no continente africano. E ele produzia conteúdo e tudo mais, e ele foi roubado, foi assaltado, né? Levaram notebook, câmera, um monte de coisa. E a gente fez uma vaquinha online, inclusive, comprou equipamentos para ele. Eu nunca tive algo similar, né? Nos lugares que eu viajei, tive perrengues de várias maneiras, mas... Essa parte de gente mal intencionada nesse nível, não. Então eu acho que em nenhum momento eu tive esse medo, essa dúvida de dizer, poxa, eu acho que eu não devia estar fazendo o que eu estou fazendo, sabe? Eu acho que não tive isso. Desse período, a história mais bonita, ou a lição que você aprendeu, e o perrengue pior, que pode não ter sido perigoso, mas foi daqueles, poxa vida, que dia... Cara, teve um perrengue muito ruim, que foi no Uruguai, né? Eu tinha planejado um roteiro que eu pretendia conhecer um camping e tal no meio do Uruguai, e eu tava tentando viajar de carona, e era uma rota que não passava ninguém. Com muito sol, eu fiquei o dia todo, assim, e eu me queimei demais, tava sem protetor, tava com insolação. No fim eu mudei, consegui ficar num lugar, mas foi um dia que eu lembro que quando eu fui dormir, eu tava assim... chateado com minha tomada de decisão, sabe? Eu falei, cara, eu já tô fazendo isso aqui há tanto tempo. Como é que eu dou uma mancada? Já era pra ter largado na primeira hora, já mudado o caminho, sabe? Mas fui cabeçador e insisti. Já tive perrengue também de ter combinado que ia ficar na casa de uma pessoa e chegar na hora a pessoa não aparecer no lugar combinado, e aí eu ter que sair e buscar um outro lugar.
Quando eu fui para Portugal na minha primeira semana, perdi meu passaporte. Tive toda uma questão burocrática. Esse é dos grandes. E viajando de mochilão pela América do Sul, o que acontece muito também é nas aduanas, quando você está viajando por terra, e eu viajando de mochilão, então qualquer posto policial era revistado. Preconceito. E aí tirava tudo de dentro da mochila, pegava... Um período que eu viajei com um amigo meu, a gente com malabares, né? Então abria a bolinha para ver se tinha um negócio dentro, abria não sei o quê. Essas coisas meio chata, mas ok, faz parte, né? E as partes bonitas, eu acho que a natureza, né? Os locais que a gente conhece. E da forma, né, que conhece, que é muito diferente de passar de carro. Exato. Muito mais de avião. Tu né? vivencia diferente. Tu pode ter a liberdade de ir para onde você quer. Você conversa com alguém do local e ele te diz, olha, aqui no lado tem uma cachoeira, sabe? Tem a usina velha. Que o turista nem sabe que tem. E aí você vai ali e conhece um outro lugar, né? Que ninguém que passou ali tirou foto, ninguém viu, porque era um local de quem é local, né? Tem uma história que ela é bem simples, mas que para mim ela marcou bastante, que foi um dia que eu estava fazendo malabares em um sinal e apareceu um outro malabarista, né? E ele tinha uma sacola com comida, com um pastel. E aí ele me ofereceu e ele disse, olha, eu estava fazendo malabares, uma senhora passou, me deu 2 pastéis. E eu olhei para a esquina e eu vi que você estava aqui fazendo também. Como eu já comi um, te trouxe outro. E isso me marcou bastante porque ele era uma pessoa que ele também estava precisando, estava vivendo o dia, poderia ter comido os 2 pastéis dele, mas ele teve a sensibilidade de ver alguém que está na mesma situação que ele, que também precisa. E eu acho que quando a gente doa o que pra gente também seria importante, é muito mais intenso do que quando a gente doa o que nos sobra. Né? Então eu acho que essas experiências que eu tive nessa viagem e em outras foram transformadoras, né? No sentido de humildade, de olhar para o outro, né? De atenção, eu acho, com o próximo. Eu acho que essa foi a maior lição disso tudo. A atenção com o próximo. Cara, vamos ouvir mais música? Vamos ouvir mais 2? O que a gente ouve agora? Bom, já que eu falei de Colômbia e viagem... E uma música tu vai ter que dedicar para as tartarugas, né? Vai ser o próximo bloco. Vai ser o próximo bloco. Se a gente conseguir aí... Las Histórias de los Hombres, do Burning Caravan, né? E pode ser La Vuelta al Mundo, da Calle 13. Eu acho que 2 músicas latinas, né? A gente tem pouco hábito de ouvir música latina aqui no Brasil, a não ser as brasileiras. Sim. E eu acho que fica bem para esse bloco aí, essas aí. Com certeza fica bem, simbolizando essa volta aí pela América do Sul que o Landes fez. Claro que a gente vai falar do Projeto Tamar agora no terceiro bloco. Depois do intervalo tem mais Encontro Casual por aqui. Depois do intervalo, nós voltamos com o bloco final do Encontro Casual, que recebe aqui o Landes Vinícius Petersen, biólogo, engenheiro ambiental, que faz parte e atua no Projeto Tamar na Bahia. Landes, você falou até no segundo bloco, né, dessa pausa, fez lá o concurso, não passou... E, incrivelmente, para tua surpresa, foi chamado. Chamaram. Como é que foi, primeiro, essa sensação de ser chamado para um projeto que é importantíssimo, muito conhecido, e os primeiros dias, né, atuando? Bom, eu sou suspeito para falar, né, do Projeto Tamar, é um projeto que eu estou há bastante tempo, e minha primeira experiência no Tamar foi como a primeira experiência de quase todo mundo que hoje está no Tamar, que é fazendo um estágio, né, um voluntariado de um pequeno período. E nesse tempo, a gente entende o que é o trabalho, vê se é aquilo, né, que a gente quer, e obviamente a instituição, né, a fundação Projeto Tamar, vê se a pessoa tem esse perfil também. Porque tem muita gente que vê
vou falar amigos meus mesmo, viu a foto da tartaruga, né? Viu o negócio bonitinho e acha que é só alegria, assim. E o trabalho é um trabalho... Como todos, né? Pô, é um trabalho pesado, né? Principalmente, assim, essa primeira experiência é um trabalho muito de praia, muito de campo. Então, eu fui para lá para caminhar a praia, para passar de quadriciclo, de carro, monitorando, vendo se tinha ninho de tartaruga, se tinha ovo de tartaruga, se nasceu, se não nasceu. E óbvio, eu não sabia fazer isso, né? Quem me ensinou, em algum momento aprendeu com alguém, né? E o princípio do projeto é algo que é muito bonito, né? Que as pessoas que fundaram o Projeto Tamar, que eram estudantes da FURG lá de Rio Grande, de oceanografia, como eu, aqui do Rio Grande do Sul, não sabiam sobre ninho de tartaruga, sobre como localizar ovos de tartaruga. Mas eles estavam pesquisando conchas. E nessa pesquisa, né, eles rodando o Nordeste do Brasil, encontraram pessoas, pescadores, que iam de noite para a praia matar tartarugas. Né? Matavam quem? As fêmeas que vêm para a praia botar os ovos e coletavam os ovos. Então você imagina que se você está acabando com as mães e está acabando também com a possibilidade de filhote voltar ao mar. E esses estudantes, né, fizeram uma carta para o IBDF. Isso são quantos anos já? Isso foi em 77. O projeto começou em 80. 46 anos. 46 anos. No início mandaram uma carta para o IBDF, Instituto Brasileiro de Desenvolvimento Florestal. O equivalente ao nosso IBAMA. Mas até os anos 80, o meio ambiente era floresta. Sim. Pouco se pensava em mar, né? Então, o projeto surgiu com a primeira missão de garantir filhotinhos chegando ao mar, tá? Porque na lei não era proibido matar tartaruga, caçar tartaruga. Pelo contrário, as primeiras leis que falam de tartaruga no Brasil é dizendo qual tamanho pode ou não pescar. Era um recurso pesqueiro, né? E as pessoas que montaram então esse projeto tiveram uma sacada genial, que é o que eu falei que é muito bonito, que chamaram para trabalhar, contrataram quem vendia ovo de tartaruga. Quem que vendia sabiam carne localizar, enfim. O que você sabe fazer é localizar um ninho, é pegar e desova, continua fazendo. Mas em vez de vender para consumo, traz para a gente cuidar aqui, para incubar esses ovos e ter filhotinho, a gente vai te dar um salário. Vai valer mais você tirar de lá, né, para cuidar do que para consumir. E aprenderam com essas pessoas também. E até hoje a gente tem os tartarugueiros, né, que são as pessoas da comunidade que continuam fazendo esse trabalho na praia, né? Então, o meu primeiro encontro com o Tamar foi com tartaruga, mas foi também com gente que está aí há 40 anos, né, com senhores que já caminharam praia suficiente para dar a volta ao mundo, né, ver todo dia monitorando. E aí isso é muito bonito, que a gente trabalha tartaruga, mas trabalho também com gente. E você já pegou essa mudança cultural de comportamento? Ou seja, hoje já não se tem mais essa preocupação tão grande quanto as pessoas que vão lá matar a tartaruga. Sem dúvida. Os ovos. Hoje é o contrário disso, Landes? É o contrário. Além da legislação, né, proteger, a gente marca uma desova de tartaruga, coloca uma estaca numerada para marcar e não precisa ter ninguém fiscalizando. Né? Você vai lá, começa a mexer, uma criança vai dizer: ô tio, não bota a mão não, aqui que é o ninho de tartaruga. Então tem uma mudança cultural, né? A gente não precisa ficar levando esse ninho para uma área trancada com corrente, cadeado para ninguém mexer. Fica na praia, o ninho tá marcado, a natureza tá fazendo o processo dela e tá lindo, né? A gente tem uma série de outros impactos que talvez não fosse diretamente para pegar a tartaruga, como a pesca incidental, né? A pesca do camarão, que é feita com uma rede de arrasto, e aí a tartaruga está comendo camarão, fica presa na rede, não consegue subir para respirar, morre afogada, né? Uma frota de espinhel. Então, existem impactos humanos sobre as tartarugas. Agora, essa prática cultural, ela mudou. Isso a gente não tem dúvida que mudou. Né? Imagino que você deva lidar... Você hoje é coordenador, né? Atua como coordenador. Mas mesmo assim lida com muitas histórias bonitas nesses de resgate, enfim. Tem alguma que dá para contar, assim, que te marcou? Tem, cara, tem, sem dúvida. Assim, uma das coisas mais bonitas que eu
pude presenciar e que participei, né? As tartarugas, quando elas saem do mar, elas deixam um rastro na areia. Ela pode fazer um ninho, como ela pode não fazer. Então a gente vai, encontra esses rastros e tenta localizar onde foi a desova. Em uma situação a gente viu um rastro com 6 ou 7 tentativas de ninho sem sucesso. E a tartaruga faz o ninho dela usando as nadadeiras de trás. Dava para ver que ela tinha alguma falha pelo rastro, não era um rastro normal. E nós retornamos então para a praia naquela noite, que ela tinha voltado para o mar, não tinha conseguido desovar. Tudo indicava que ela ia tentar sair para desovar de novo na noite seguinte. E a gente foi para a praia e encontrou essa tartaruga. E ela realmente não tinha as nadadeiras traseiras, eram dois cotozinhos. Uma má formação genética. Uma má formação ou uma predação. Né? Um animal pode ter pego. Mas era algo antigo, cicatrizado. Sim. E aí eu deitei atrás da tartaruga e quando ela mexia o cotoquinho, eu fazia uma mãozada de areia. Ela mexia o outro, eu fazia o outro. E eu fui construindo um ninho para ela. E em determinado momento ela parou, aceitou aquele ninho e desovou, né? E isso para mim foi algo assim mágico, né? Eu fiquei lá assim maravilhado. E aí entra o que eu falei antes, assim, é uma energia, é um esforço que você vê um efeito diferente do que, por exemplo, a empresa que você trabalha enriquecer. E não tem nenhum erro em trabalhar para uma empresa enriquecer. Mas é outra um ganho diferente. Né? Exatamente, é um ganho diferente. Então, esse foi um assim que me marcou demais, né? Imagino que você acompanhou até as tartaruguinhas. Com certeza. Todos os ninhos a gente acompanha ele até o final, né? E depois conta quantos filhotes nasceram, quantos não nasceram. E cada um que a gente põe no mar, né? Que caminha até a água, é uma semente que pode vir a ser uma tartaruga. Ainda que tenha muitos desafios, né? Hoje a estimativa que a gente tem é que a cada 1000 filhotes que chegam no mar, um vai chegar na fase adulta. Apenas um? Apenas um. Então, por que é tão baixo, Landes? É a ação do homem ainda o maior inimigo? Nisso ainda a gente está falando de questão natural. Porque tudo que se mexe é um possível predador de tartaruga. O gavião, a gaivota, o golfinho, a moreia, o tatu, né, a raposa, o cachorro. Então eles são muito frágeis. Mas também é importante, porque quando a gente pensa a nível de indivíduo dá uma pena. Mas quando a gente pensa em população, aquela tartaruga que for uma tartaruga adulta, ela não é só uma tartaruga. Ela é a tartaruga que encontrou o caminho do mar, que encontrou alimento, que fugiu do predador, que fez tudo certo. E as que ficaram pelo caminho cumpriram o seu papel na teia alimentar, né? Então, é importante. E uma mãe, uma tartaruga que vai fazer um ninho, por exemplo, a tartaruga cabeçuda. A gente tem 7 espécies no mundo, 5 a gente tem no Brasil, tá? Pegar o exemplo da tartaruga cabeçuda. Você pode ir acompanhando aí as imagens que estão passando, isso, né? A cabeçuda, ela é uma tartaruga... no YouTube, na rádio, obviamente não, né? Quem estiver ouvindo, imagina. Uma tartaruga grande, de mais ou menos 1,10 m de casco, e ela vai fazer 5, 6, 7 ninhos num verão. E cada ninho uma média de 120 ovos. Então aquela mãe, no verão que ela veio reproduzir, ela colocou 900 ovos, quase 1.000. E a estratégia é essa, que alguém sobreviva. Pelo menos vai sobreviver. A gente que tem uma prole de 1, de 2, de 3, a gente cuida, né? Pra garantir que nossos filhos vão chegar lá. A tartaruga pela quantidade. Ela bota um monte. Aquele que conseguir, né? E cada ninho tem mais de um pai. Então um ninho de 120 ovos, ele é multiparental. Ele vai ter 10 ovos de um, 40 do outro, porque tu aumenta a diversidade genética desse ninho e a chance do pessoal sobreviver, né? Se der uma epidemia no mar, vai ter os que vão sofrer, vai ter os assintomáticos. Então, aumentar a variabilidade genética aumenta a chance de sobrevivência. Então, um ninho de tartaruga pode ter 4, 5 pais.
E isso é uma loucura. Isso é uma loucura. Loucura também é que a gente desconhece muito ainda, apesar do Projeto Tamar, talvez seja o principal que levou, inclusive, a ter espécies saindo da lista, né, de ameaça de extinção. Mas tem muito desconhecimento ainda, inclusive de confusão do que é tartaruga, o que é jabuti, o que é cágado, enfim. E tem uma espécie que você me mostrou aqui fora do ar que eu, particularmente, nunca tinha ouvido falar. A tartaruga de couro. Que tem aqui no Brasil também, né? Temos. Apesar da ameaça de extinção dessa espécie. Bom, vamos por partes. Ótima pergunta. O que é uma tartaruga, o que é um jabuti, o que não é, né? Aquela tartaruga que fica na terra, que tem uma patinha de elefante, que se esconde dentro do casco, é o jabuti, né? A gente só tem 2 espécies de jabuti no Brasil. Jabutitinga e jabuti-piranga. Não coloquem o jabuti na água. O jabuti é 100% de terra, tá? É terra. Imaginei alguém, um desavisado. Não, acontece, cara. Vai no tanque lá, vai dar uma nadada. Acontece, o pessoal nos liga, olha, eu tô com uma tartaruga aqui tentando botar no mar e ela não vai. E aí tu olha a foto, é um jabuti ou é um cágado, né? O cágado é a tartaruga que é de água doce. Então ela tem pata para caminhar e tem uma membrana interdigital para nadar. Mas no mar não é uma boa. Mas ela não vai muito para água salgada, então fica no lago da cidade, no rio, no aquário, né? Então, jabuti de terra, cágado de água doce, e a tartaruga de fato ela é marinha, né? E aí ela é 100% água, a não ser para colocar os ovos. Então ela sai do mar só para fazer o ninho, né? Se alguém encontrar uma tartaruga marinha em algum momento fora da água, provavelmente ela tá doente, né? Tá precisando ajuda, porque ela só vai sair de fato para fazer esse processo da reprodução. A fêmea, né? O macho a gente nem vê, tanto que a nível científico tem muita coisa que a gente não sabe de tartaruga por essa dificuldade, né, de estudar esses caras. Menos, a não ser que essa tartaruga estiver no Havaí, né? No Havaí. No Havaí é diferente, a tartaruga vai lá, dá um rolê na areia. E é curioso, porque é a mesma espécie que a gente tem no Brasil, a tartaruga verde. Lá ela tem um comportamento de sair, né, e ficar curtindo a praia 2 horas, 3 horas, depois vendo surfistas ali. É isso, ver o pessoal, volta pro mar. Não se sabe o motivo de lá ser diferente? Comportamento de população, né? É algo que as tartarugas lá aprenderam. E assim, a tartaruga ela não tem nenhuma dependência de estar dentro da água. Ela é um réptil, então ela precisa respirar fora da água, tudo mais. Se ela ficar muito tempo no sol, ela pode desidratar, tem algumas consequências, mas ela não passa mal, né? A tartaruga marinha, se ficar 12 horas, uma semana, né, sei lá, fora d'água, a nível biológico não tem problema. Então lá no Havaí elas desenvolveram esse hábito diferente. E aqui temos a tartaruga de couro. De couro, exato. A tartaruga de couro ela é a maior de todas as tartarugas, seja de terra, seja de água doce ou seja de água salgada, né? Hoje, pelo menos, a gente já teve tartarugas maiores na história da Terra, né? Existiu o Arquelon, que foi uma tartaruga marinha de 70 milhões de anos atrás, que o casco dela chegava a 4,5 metros de comprimento. A gente está falando de uma van, né? No formato de tartaruga. Hoje a tartaruga de couro é a maior que a gente tem, né? E ela vai chegar a ter um casco aí de até 2 metros. Passa de 500, 600 quilos tranquilamente. Pode ver também as imagens aqui. E essa tartaruga, o nome dela é tartaruga de couro, como o pessoal do YouTube vai poder ver, porque no casco dela ela não tem aquelas placas que a gente é acostumado a pensar quando a gente pensa em tartaruga, que é aquele casco todo desenhado. Ela tem uma camadinha fina de pele e por isso o nome tartaruga de couro. É um bicho que ninguém, infelizmente, vai ver em algum centro de visitação do Projeto Tamar ou de nenhum outro projeto do mundo. A gente tem tartarugas em vários projetos, mas não a de couro, porque apesar do tamanho dela, ela é a mais sensível. É um trambolhão frágil. Então a pele dela, né, se ela ficar, por exemplo, num ambiente controlado, num tanque, ela toca na parede, ela se machuca, ela toca de novo, ela se arrebenta, ela toca de novo, ela se acaba. Então não existe tartarugas de couro para as pessoas conhecerem
em nenhum centro de conservação do planeta em cativeiro, porque ela biologicamente não sobrevive. E além disso, ela gosta de mergulhar fundo, ela vai a 1.200 metros de profundidade. Então é uma tartaruga assim super diferentona, né? Super diferentona. E no Brasil a gente tem ela também, né? Ela vai desovar com regularidade, pelo menos no Espírito Santo. Então, das 5 espécies que a gente tem, essa é a maior de todas, né? Que a gente tem no Brasil. E também é a mais ameaçada, né? Aqui no Brasil, principalmente. No Brasil, exatamente. A nível internacional, ela não é a mais ameaçada das tartarugas, mas no Brasil, sim, a gente tem estimativas aí que apontam menos de 50 fêmeas em idade reprodutiva. E tem Isso não motivo é nada, né? porque no Brasil ser assim, Landes? É algo histórico, né? A gente tá falando já de uma recuperação populacional, mas mais lenta, né? Todas as tartarugas elas estão em alguma taxa de recuperação. E um dos indicativos que a gente tem é o número de ninhos, por exemplo. Então eu vou pegar a tartaruga oliva, que é a menor de todas. O pessoal vai poder ver aí também. A tartaruga oliva, ela é uma tartaruga que num trecho, em 1990, a gente tinha 200 ninhos e no mesmo trecho agora a gente tem 10 mil. Então a gente teve uma recuperação de mais de 50 vezes o número de tartaruga oliva reproduzindo. Tartaruga de couro a gente ainda não teve essa recuperação. E aí é por vários motivos, né? Pelo tempo que leva para reproduzir, pela quantidade de parceiro, pelas ameaças que tem no caminho, né? As frotas de espinhel aqui do sul, sudeste pegam muito a tartaruga de couro, né? O Tamar, inclusive, tem pesquisas com anzóis, né? Que pegam menos tartaruga e pegam mais peixes, né? No final de 2017, a gente conseguiu transformar numa política pública o uso do anzol circular ao invés do anzol J. É algo que demandaria um pouco mais de tempo para explicar, mas assim, é uma pesquisa envolvendo pesca, né, que o Tamar conseguiu transformar numa política pública. Como em várias outras questões que envolvem tartaruga, a gente tenta chegar num ponto que a gente pode preservar mais e conservar mais, né? E a pesca hoje ela é o que mais mata a tartaruga, de todas as formas, inclusive a de couro. Ou principalmente a de couro. Também, aqui no sul-sudeste é uma das espécies que mais é afetada. Porque quando ela sai do Espírito Santo, ela vai buscar água fria. Então ela desce até a Foz do Rio da Prata, entre Uruguai e Argentina, vai comer muita água viva nessa água gelada. E essa é uma área que a gente vem pescando bastante. Infelizmente, mas no mundo tá segura a nossa... Tá bem, não, ainda assim a gente tem cenários positivos para todas as espécies do Brasil. Pois é, como coordenador do Tamar, pra gente encerrar esse assunto, dá para dizer que o futuro é auspicioso. Estamos num momento de ascensão, de conscientização e também, talvez, de mais conhecimento, né? Desmistificando coisas em relação ao meio ambiente, especialmente no Projeto Tamar. Sem dúvida, a gente tem essa mudança cultural, essa parte de... vou dizer avanço mesmo, moral até com a questão natureza, né, que a gente não pensava há 20, 30 anos atrás, e hoje ainda tem gente que olha para a natureza e ignorando o seu valor, assim, o quanto que é importante, né, a gente preservar, como está tudo interligado, e as tartarugas são um desses elementos, assim, de um quebra-cabeça gigante, né, que cada um tem o seu papel. Então, eu vejo que a gente está caminhando para algo melhor, né? Quero acreditar nisso, apesar de a gente ter uma série de desafios que envolvem mudança climática, aumento do nível do mar, aumento de temperatura, mas hoje já estamos muito melhor do que estivemos, né? E eu espero que seja ainda de mais progresso daqui para frente. Tenho certeza que será. Vamos pro quadro existencial, Landes? Bora lá. Não, bora. Começando com qual é o maior sonho atual do Landes Petersen? O maior sonho atual é que... parece meio forçado, mas seria uma comunhão das pessoas com o meio ambiente, sabe? Eu acho que todo mundo deveria fazer um pouquinho, entender um pouco, e na verdade eu sinto um pouco de... é uma pena que as pessoas não consigam sentir o quanto o meio ambiente é importante, fazer uma trilha, ir pro parque, ir pro mar, sabe? Então eu acho que a gente consegue melhorar muita coisa.
se a gente conseguir ter essa conexão mais com a natureza e saber que a gente é só um pedacinho de um todo. A coisa mais bonita que o Landis Pettersen já viveu? Coisa mais bonita que eu já vivi... Acho que amor de família, né? Amor de família, acho que tem pouca coisa que é tão bonito. A coisa mais triste que o Landis Pettersen já viveu? Saber que em 2025 a gente ainda está debatendo guerras, né, invasão, ameaça nuclear e uma série de outras coisas que, se tu me perguntasse essa mesma pergunta 15 anos atrás, eu ia dizer que a gente já está num cenário muito mais utópico, e tá em 2025 falando disso ainda é, assim, às vezes é quase desestimulante. O que é a morte para Landis Pettersen? Uma passagem. É um até logo. E para finalizar, o que é a vida para o Landis Pettersen? Oportunidade. Acho que a oportunidade da gente fazer algo por um todo e para a gente mesmo. Como a morte é um até logo, a vida é uma fase. E daqui a pouco vai ter uma outra, e depois uma outra, e depois uma outra. E depois uma outra. Que assim seja. Cara, agradecer imensamente aqui tua presença no Encontro Casual. Agradecer o Nadélio, que disse, tá vindo o Landis aqui, aproveita. Me botou nessa. E a gente aproveitou aqui, tenho certeza que você que tá ouvindo, tá vendo aqui, foi uma conversa muito legal, inspiradora de diversas maneiras, não só pela tua história, nessa caminhada ainda que tem muito chão pela frente, mas também por todas as tuas vivências que servem de exemplo, que são aprendizados para quem sabe ouvir com o coração, enfim, com a razão, porque eu tenho certeza que você falou muita coisa legal aqui, Landis. Além de te agradecer, eu quero que você diga com o que a gente termina o programa nas músicas. Agora sim para as tartarugas, né? Boa. Vamos fechar então. Tartaruga gosta de música? As marinhas? Elas não costumam ouvir pouco, mas ficam ouvindo canto de baleia e de sereia. A concorrência é difícil, aí né? É difícil. Mas te agradeço demais o convite, Douglas. Foi um prazer, né? Não sei se falei muita bobagem. Espero que não. E, bom, vamos fechar então com Deixa a Tartaruga Nadar, do Das Aranha. E pode ser Dorival, Academia da Berlinda. Dorival Caymmi, é isso? Não, a música Dorival. A música Dorival? Exato. Dorival, vamos lá, vamos de Dorival. Não Academia conheço. da Berlinda, eu acredito Academia que é o da nome Berlinda. da banda. Se não for, desculpa, mas vai tocar aí. Vai tocar, a gente vai achar. A gente acha aqui. Landis, valeu mais uma vez, obrigado. Ficamos por aqui no Encontro Casual, que volta semana que vem com mais um convidada. Compartilha esse vídeo, vá lá, se inscreva em nosso canal, faz o ritual. Leve mais longe histórias que a gente conta aqui.